História é tudo aquilo que o homem faz no tempo e no espaço. Cientificamente falando, humanidade é a representação social da nossa espécie, o Homo sapiens sapiens. Então, se história fala sobre tudo o que o homem fez e faz no tempo e espaço, o que seria a pré-história? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel, sou professor de História e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os períodos Paleolítico e Neolítico. Mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e se você gostar do vídeo, deixa um like lá no final, beleza? O período que nós definimos como História, ele se inicia mais ou menos 6.000 anos atrás, ou 4.000 anos antes de Cristo, lá com o surgimento da escrita. E esse período aí, como nós estamos falando de datas há muito tempo atrás, a gente só consegue vestígios, saber o que aconteceu, muitas vezes precisando de métodos que envolvem até química para descobrir exatamente a data. Então elas às vezes podem até ser um pouco imprecisas, ok? Antes do período da história, antes da escrita, nós temos o período da pré-história. Você muito provavelmente deve conhecer esse período como o tempo onde os dinossauros ficaram andando e passeando aqui sobre o mesmo plano que nós. Mas esse período também abriga toda a nossa evolução como espécie até chegar no que a gente é hoje. Então, nesse processo aí nosso, nesse processo de evolução enquanto humanidade, nós temos dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. Paleolítico, você também já pode ter ouvido falar nele como Idade da Pedra Lascada ou Idade da Pedra Antiga. E o período Neolítico, você provavelmente já pode ter ouvido falar como Idade da Pedra Polida ou Idade da Pedra Nova. O período Paleolítico, ele é o maior período que a gente pode estudar dentro da nossa matéria aqui, dentro da nossa disciplina. Ele vai de 2,5 milhões de anos atrás até 11.000 anos atrás, ou seja, é muito tempo. Vale lembrar, pessoal, que como nós seguimos o calendário cristão e ele se inicia no ano 1, nós estamos em 2020, ele se iniciou no ano 1. A nossa contagem aí, antes do ano 1, ela é sempre decrescente, tá? Então ela vem 10, 9, 8, 7 e assim por diante, ok? Então nós começamos esse período lá em 2,5 milhões de anos atrás, vai vindo até 11.000 anos, beleza? Porque a gente ainda está antes de Cristo, antes do início do nosso calendário, beleza? E é nesse período onde vão ocorrer as maiores mudanças do processo de hominização, ou seja, no processo dos nossos ancestrais, deixando de parecer os macaquinhos que vocês conhecem, para se parecer com o que nós parecemos, o que nós somos hoje. Então nós vamos adquirindo características que nós trazemos lá de trás até os dias atuais, como por exemplo, o bipedismo, ou seja, o fato de você andar com duas pernas ereto, o aumento da caixa craniana, que significa o quê? Que o nosso cérebro também aumentou, então a nossa capacidade de perceber e dominar coisas e aprender coisas também aumentou. Com o bipedismo também temos o aumento da nossa visão, tá? O aumento do campo de visão. O uso do nosso polegar opositor, ele é uma evolução também, porque ele nos permite dobrar coisas, quebrar coisas, manusear coisas de maneira mais fácil. E por aí vai, várias outras características que nós fomos evoluindo e trazemos até a nossa espécie atual. Agora voltando a falar um pouquinho sobre o período em si. Ele é conhecido como Idade da Pedra Lascada, exatamente porque a principal ferramenta naquele tempo era a pedra lascada. Era pedras que eles batiam, eles moldavam e usavam como ferramenta, como arma, usavam para cortar carne, para caçar, para atacar inimigos caso fosse necessário. Então é por isso que ele leva esse nome. É a tecnologia mais sensacional que existe naquela época. Então, como ele se dá num longo período de tempo, nós vamos ter as nossas adaptações a diferentes biomas, porque os nossos ancestrais, eles se movimentavam bastante, eles mudavam bastante de lugar, eu já vou explicar o porquê. Então é por isso que esse processo aí a gente vai ter transformações no nosso corpo. Os grupos do período paleolítico,
Eles eram nômades, tá, gente? Nômade é que não possui uma moradia fixa. Eles ficam se movimentando. Eles ficam atrás, geralmente, da caça. Então, onde tem coisa para comer, é onde eles vão, tá? Imagina que é o pessoal querendo comer mesmo. É o pessoal indo atrás de comida. Então, com a pedra lascada sendo essa tecnologia tão importante para aquela época, esse cenário aí vai permitir com que mais tarde essa pedra lascada aí produza novas ferramentas, produza novas armas, produza novos utensílios. Uma outra coisa muito importante que vai acontecer no período paleolítico também, que é o manuseio do fogo. E por que ele é tão importante assim? Porque o fogo, bom, a primeira coisa mais óbvia é que ele protege você do frio. Então o manuseio dele permitia com que os nossos ancestrais não ficassem mais dentro de cavernas ou dentro de lugares para ficar protegidos. Eles podiam armar acampamento em céu aberto e ali ficar. Inclusive usando fogo para espantar possíveis predadores ou qualquer tipo de bicho que aparecesse ali. E mais tarde, o uso do fogo ele vai ser importante para a gente começar a cozinhar as coisas. Cozinhar carne e mais para frente cozinhar legumes, verduras, enfim. Então eles montavam esses acampamentos, ficavam ali enquanto tinha comida disponível, enquanto tinha coisa para caçar, enquanto tinha coisa para recolher da natureza. E a partir do momento que aquele lugar não servia mais, a partir do momento que eles esgotaram os recursos daquele lugar, eles partiam para o próximo ponto. Então é por isso que eu falei para vocês que tinha essa movimentação muito grande, que fez com que a gente fosse passando por processos de transformação. Então vamos lá. Período paleolítico, nós temos o quê? A pedra lascada, né, que é o que dá o nome ao período, inclusive, como a principal ferramenta. Grupos nômades que montam acampamento conforme precisam da caça, conforme precisam se alimentar. Nós também temos o processo de hominização, que vão ser aquelas características principais que nós temos até hoje. E também o manuseio do fogo, que vai ser muito importante. Já o período neolítico, ele vai ser uma mudança muito grande do período anterior. Por quê? O período neolítico, ou Idade da Pedra Nova, ou Idade da Pedra Polida, ele vai representar o tempo onde os grupos de hominídeos e, consequentemente, os grupos humanos vão começar a se organizar em sociedades. Então, qual que é a diferença da pedra lascada para a pedra polida? A pedra polida, ela é muito mais bem trabalhada, ela tem um acabamento muito melhor e ela também é muito mais precisa. A gente pode pegar essa pedra polida e fazer uma comparação aqui. Quando você vai numa loja de ferramentas, alguma coisa assim, e você vai comprar uma enxada, você não compra uma enxada toda lascada, você compra ela toda bonitinha, toda trabalhada. Isso dá mais precisão na hora de você usar a sua enxada. Então a pedra polida, ela tinha essa precisão maior. Precisão na caça, precisão no corte e também precisão para fazer outros utensílios que vão ser muito importantes nessa época. Como, por exemplo, vasos, cestos. Parecem bestas assim falar dessa forma, mas eles são importantes por quê? Porque significa que agora eles conseguem armazenar comida, armazenar plantas, armazenar água, enfim, armazenar uma série de coisas nesses utensílios que eles só conseguem fazer com o aprimoramento das ferramentas. Pessoal, um ponto muito importante, hein? Como vocês devem saber, a nossa Terra, o nosso planeta, ele está em constante mudança climática. Tanto é que nós temos essa preocupação para não acelerar essas mudanças climáticas com as nossas ações. Então, naquela época, nós também temos essas mudanças que podem ter colaborado para a sobrevivência da nossa espécie. Então, naquela época, o que aconteceu? A Terra, ela aumentou a sua temperatura. E com o aumento da temperatura, a gente tem o aumento dos oceanos, surgimento de rios, de florestas tropicais, de florestas temperadas. Os animais de grande porte daquela época, eles acabam extintos, alguns até predadores, né, para a nossa espécie. Plantas, elas vão se modificar para ficar mais parecido com o que nós temos hoje. Elas vão deixar de ser aquelas plantas rústicas, né? Com árvores muito enormes, com plantas que o ser humano não conseguia lidar, não conseguia sequer comer.
elas vão se transformar mais ou menos parecido com o que nós temos hoje. Então, a partir dessas movimentações, dessas mudanças aí, o ser humano ele vai conseguindo fazer o quê? Se estabilizar e se sedentarizar, ok? Ele vai ficar parado no mesmo lugar, porque ele vai começar a cultivar plantas, ele vai domesticar as plantas, ele vai aprender a plantar e, consequentemente, vai domesticar os animais. Não estou falando de gato, cachorro não, tá? É a vaquinha, o boi, o frango, a galinha que você come. Então, são animais domesticados, são animais que nós conseguimos controlar. E tem só um detalhezinho, pessoal, que eu queria acrescentar. Alguns historiadores falam que esse movimento da sedentarização, esse movimento deles pararem de ser nômades, nem sempre ele foi certeiro. Às vezes, ocorria de que eles se sedentarizavam, mas acabavam os recursos em volta, eles usavam tantos recursos que eles precisavam voltar a ser nômades, precisavam ir para outro lugar, porque eles talvez não tivessem técnicas suficientes, enfim, só um ponto que eu estou deixando aqui, tá? Então, com a sedentarização e o surgimento da agricultura, os seres humanos eles vão começar a aumentar os seus grupos e, consequentemente, aumentando os seus grupos, nós vamos ter o surgimento das primeiras divisões sociais, divisão de trabalho, hierarquia de religião, crenças, surgimento de línguas, por fim, o surgimento da escrita, que é o que vai marcar o fim da pré-história e o começo da história. Então, só para a gente destacar aqui, período neolítico, pedra polida, ou seja, ferramentas que são mais precisas, sedentarização, tá? Em decorrência das mudanças que ocorrem no planeta. Bom, e daí para frente nós vamos ter as organizações sociais que a gente vai estudar bastante aqui no nosso canal ainda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso, pessoal. Até uma próxima. Boa, boa, boa!